Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero falar então de mais um assunto polêmico, que é a questão das urnas eletrônicas com o comprovante do voto, né, com o voto impresso. Eu fui militante brisolista do PDT há muitos anos e participei de vários estudos propostos pelo PDT para aprimoramento da política, dentre eles é essa questão da urna eletrônica. Houve uma conferência na Câmara dos Deputados com a presença do Brizola e da bancada dos deputados e senadores e foi apresentado um estudo com professores, com especialistas nessas questões eleitorais e foi dito que Brizola passou por fraudes, né? Teve o escândalo do Proconsult, que se ele não tivesse posto a boca no trombone, inclusive na imprensa internacional, a Rede Globo com Moreira Franco tinha garfado a eleição do Brizola no Rio de Janeiro, em 82, e era uma eleição que alçou novamente ele depois do exílio nessa projeção nacional política. E houve várias outras suspeitas de quando eram votos contados no Brasil de fraude eleitoral, de fotos com gente tirando voto na rua. Em Goiânia teve isso, numa eleição que muita gente acreditou que o Darcy Costa ganhou de um cara que até já faleceu, chamado Daniel Antônio, e em muitos lugares nos rincões desse país. Né? Então informatizou a questão da urna. Mas qual que é a questão para a gente entender, né? Porque esse debate ele tem sido muito falho, muito passional, porque tudo que vem do Bolsonaro a esquerda não aceita. E o cara é presidente, tem algumas boas ideias, por exemplo, quando ele dá, mesmo não querendo o dinheiro do auxílio emergencial, a gente tem que apoiar, né? Tinha que ser 600 de novo, quando foi 600 era importante, né? Então, assim, tem coisas que é preciso que a gente, sensata, apoie. Qual que é a condição? Aí tem gente que fala, não, diz que é para ele fraudar. Fraudar como? Porque qual que é o princípio da urna? É você ter a urna, você digita, né, naquele esquema lá do eletrônico, que eles falam software, não entendo desses termos. E você aí imprime o papel no nome que você votou e cai numa urna e fica aquilo guardado para caso, como aconteceu nos Estados Unidos, de ser 2% de diferença nos estados, pode ser nos estados, ou geral, a votação geral, você fazer a recontagem. E isso é previsto em lei nos Estados Unidos. É, E aí o que acontece? Existe suspeita, né? Suspeita. Geralmente de quem perde, quando principalmente há as eleições elas são muito disputadas, você, por exemplo, não sabe quem ganhou porque tem eleitores, muitos eleitores dos dois lados, igual agora no Peru, de quem perde que pode ter sido fraudado ou votos impugnados de forma ilegal que prejudicou a eleição de uma pessoa, privilegiando a de outra. E isso, dentro de uma democracia, é um processo de aprimoramento. Todo aquele processo que deixe claro o processo e o aprimoramento da democracia para que a sociedade fiscalize, porque quem fiscaliza é o TRE e TSE, são órgãos institucionais que permitem que os partidos fiscalizem, inclusive. E você pode até chamar organismos internacionais. Então é algo legítimo, não é o voto, tirar a urna eletrônica e colocar o voto no papel de novo. É porque acredita-se, não é, como a gente sabe que o WhatsApp pode ser violado, Instagram violado, Telegram, né, violado, esse software, né, sem uma possibilidade de fiscalizar quando existe essa pequena diferença, pode haver uma fraude digital, como existem os hackers, como existem esses gênios para fraudar as eleições, ou a gente é ingênuo em relação a isso. E isso é algo para aprimorar o processo eleitoral do país. Não é que vai privilegiar alguém ou em detrimento de outro, não. Pelo contrário, pode ajudar a todos. Porque se for para prejudicar alguém,
você tem essa recontagem prevista em lei que pode ser requerida por quem se sentiu prejudicado, né? Inclusive, é um processo que, se tem a recontagem, né? Por exemplo, o Trump não aceitou, tentou um golpe ridículo lá no parlamento, aí aquilo é patético, é absurdo, porque foram feitas todas as recontagens, inclusive o partido dele e as pessoas do partido dele, ele falando em fraude o tempo todo, não tinha prova alguma, porque as recontagens foram devidamente feitas e comprovadas. Então, de fato, existiu ali uma vitória do Biden, né? A não ser que fosse uma coisa que tão escondida que ninguém nem saiba como foi essa fraude, mas ele não conseguiu provar. Então a vitória do Biden foi solidificada. Por isso, o apoio do PDT, né? Eu não estou mais no PDT, eu estou no PSOL, mas historicamente eu acompanhei esse processo e a preocupação do Brizola, a lisura do processo, a importância, porque nós, na América Latina, no Brasil, sempre fomos muito fraudados em vários aspectos, em vários aspectos. E essa questão da lisura do voto é muito importante, sim. Então eu apoio a urna eletrônica com o voto impresso, com esse comprovante. Não tem o menor sentido, ele está impresso, ele vai lá para dentro, ninguém vai mostrar o voto, não é voto de cabresto, não tem como fraudar uma eleição onde você tem esse voto impresso, sabe? Para poder recontar, nesse caso, de 1 a 2%, como são as leis ali nos Estados Unidos. É esse o pensamento que foi defendido na época no PDT e é esse o pensamento que eu defendo. Isso está claro, isso está claro. Mas existe um debate ideológico, infelizmente odioso, que o Ciro falou nojento e raivoso, que faz a gente não raciocinar mais. Tenho dito, besitos.